aqui o tempo de vocês e constrangendo a Natália sozinho. Ué, apareceu aqui gravando. Então, é porque eu tô gravando agora. O Rodrigo acionou. Então demorou. Então vai, Natália. Beijo, Lou! Lourenço. Ele vai ficar um pouquinho. Essa parte que eu fiquei é bem conclusiva, assim, ele está concluindo esse 3.3, então ele vai retomar várias coisas que vocês falaram, que todo mundo falou, então acho que vai fazer uma reorganização desses conceitos. Então ele já começa na 322, falando do Lacerno e do Cavacor, desses dois métodos, né, o imaginário e esse exercício de colocar para o corpo situações em que são imaginárias também, fictícias, e que vão propor uma cura. Então, o Gonçalo vai dizer que a linguagem, a imaginação, a saúde e a doença, então, são aspectos que estão em cruzamento, assim, né? Não dá para separar eles. E aí ele vai dizer, então, e aí eu sinto que é bem conclusivo mesmo, assim, um caminho de conclusão, de pensamento, do raciocínio dele, que o corpo doente não é só aquele corpo que sente dor, que sente fome, que tem dificuldade de realizar tarefas, e o corpo saudável não é somente aquele que fisiologicamente funciona, né? A doença e a saúde têm relação com o imaginário saudável. E isso, para ele, é um corpo que acredita que a vontade e as decisões mentais interferem no seu estado geral. E aí o Gonçalo vai dizer, então, que é como se a vontade fosse um novo órgão do corpo. Um órgão que, na verdade, não é órgão, mas que é capaz de defender o corpo da doença. E aí ele vai trazer um pouco a fala do Novalis, né, que vai dizer que o homem cura o homem, a humanidade cura a si mesma. E aí tem uma relação de corpo mesmo, né? Numa das notas, ver aqui que eu perdi. Na nota 617, ele traz uma fala do Marshall Berman, que é praticar a medicina como uma pequena arte manual, na melhor tradição da Idade Média. Quase como se a cura fosse isso de pegar mesmo, tocar o corpo, um corpo em encontro com o outro. E aí, a cura como essa comunhão do corpo com aquilo que é saudável. E aí, nesse sentido, ele traz de volta aquela questão das ligações, né? Então, as ligações vão definir a saúde do corpo. Ele está propondo a relação de que aquilo a qual eu me ligo vai definir se o meu corpo vai se aproximar mais de um estado de saúde ou de um estado de doença. E que um corpo, então, pensar um corpo independente das ligações com o mundo é impossível, né? Seria um corpo utópico, aquele corpo que tem uma vontade e que depende de uma vontade e de um imaginário pessoal. Isso seria uma utopia. E aí ele traz essa imagem na 323, que eu acho que resume um pouco isso, e que tem essa legenda do várias camadas, que tem o braço, aí tem várias camadas desse muro de tinta. Eu entendi que o mundo constitui também uma outra camada do corpo, né? Então, as nossas ligações exteriores seriam outras camadas do nosso corpo. E por isso, a nossa relação de saúde e doença... pode falar. Não? Enfim, essa ligação com o mundo também vai definir a saúde do corpo. Tá dando uns Alguém trovão falou? aqui bem alto, viu, gente? Talvez, tipo... Tá, beleza. Aí ele vai agora eu estou no finalzinho da 323, na Saúde segundo Deleuze. Ele vai usar o livro Crítica e Clínica do Deleuze. Eu não li, não sou muito leitora do Deleuze, do Arthur, então se alguém, por acaso, quiser, enfim, intervir. O Deleuze vai propor que a literatura é uma saúde. Aqui eu achei bem parecido com o que o Rodrigo falou da comparação do artista médico,
o Gonçalo vai propor o escritor médico a partir do Deleuze. Deleuze vai dizer que a escrita é um processo de continuidade, de inacabamento. E a saúde é justamente esse poder continuar, né? Esse processo. O Gonçalo vai dizer que a saúde não é um estado de doente, que é um pouco o que a Clarice já tinha falado, do comecinho, né? Que para o Deleuze é o devir, né? É esse estado de movimento, assim, o corpo que se movimenta, que está em processo, está avançando, e isso é saúde, seria a saúde. O corpo saudável estaria, então, nesse entre estados, o sítio não parado, que é o corpo vivo, né, o movimento. Então, aqui, talvez contraste um pouco com algumas coisas de trás, porque aí ele vai dizer que o corpo saudável é o que está em movimento e a doença seria uma estagnação do corpo, né? Seria parar esse movimento do corpo. Deixa eu ver que eu perdi aqui um pouquinho onde eu estava. A doença Aí Não, pode ir. Ele segue nessa coisa da escrita, né? Da escrita como um processo de saúde, porque justamente ele vai comparar a escrita também como um processo de devir, né? Algo que está acontecendo sempre, e principalmente a escrita literária. Então, acho que ele mantém um pouco essa coisa da ficção aí, nesse lugar da cura e da saúde. E o Deleuze vai dizer que a escrita é um tipo de atletismo de fuga. Isso quer dizer que é esse movimento, né? esse devir que não tem um objetivo, ele não chega num final, é como se sempre desviasse. Enquanto a doença vai ser a paragem forçada do corpo, né? Aquilo que impede o corpo de fazer, de movimentar, de avançar, e que obriga a gente a olhar para o corpo. E aí, nessa parte do escritor médico, que é mais ou menos no final da 324, o Deleuze vai dizer que o mundo é um conjunto de sintomas que se confunde com o homem. E a saúde do escritor viria justamente dessa observação do mundo e da manipulação da linguagem. Ou seja, né, os sintomas do mundo também são sintomas do corpo, porque, como o Gonçalo falou, né, o mundo é uma outra camada do corpo. Então, o que acontece nele, os sintomas exteriores seriam também sintomas que reverberam no corpo. E como o escritor ele é capaz de observar o mundo e manipular, reorganizar os elementos do mundo, através da ficção ele tem o poder assim de criar uma nova forma de vida. E essa nova forma, nova possibilidade de vida, nova possibilidade de entender o mundo, de reorganizar seus sintomas, seria um processo de cura. E isso já é na 325. E aí ele segue em linguagem e doença, alimentação e palavras, que o Gonçalo vai fazer essa comparação, né, entre a linguagem e especificamente a palavra e a alimentação. Daí ele vai dizer que a linguagem saudável é aquela que esquece o que aprendeu. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, numa relação com a criação, com o movimento. Aqui eu acho que ele vai um pouco para o lugar da psicanálise. Eu realmente não entendo muito bem, então vou falar de um jeito bem superficial do que eu li aqui mesmo. Porque o Deleuze e o Gonçalo vão propor que a gente conteste a língua materna, né? Como uma forma de sair um pouco dessa língua. Mas eu entendi que não é necessariamente a língua materna no sentido dessa língua da nação, mas ao que a gente aprende, assim, a maternidade no sentido literal, né? Porque ele vai dizer que a mãe dá ao filho os órgãos e a linguagem.
Então, eu sinto, né, eu entendi que ele está dizendo sobre palavras que nos são colocadas à boca, né? O que nos foi ensinado a falar, não no sentido da língua em si, mas das expressões, enfim, do modo de comunicar. E aí, essa busca de palavras, a seleção de palavras as quais se sente vontade de falar, seria equivalente ao escolher o que comer, né? O que se alimentar. E aí foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi esse movimento de contestar a linguagem materna para buscar uma espécie de cura, assim. E aí é interessante que tem até uma nota do Walter Benjamin na página 326, em que ele vai falar, né, das histórias contadas pela mãe, as histórias de Niná, como uma memória de cura que a gente tem, né? E o Gonçalo vai fazer o contraponto das palavras maternas insuportáveis como alimentos venenosos. Então, ele meio que faz essa comparação mesmo entre palavra e alimento. Acho que tem muita relação com a boca mesmo, com o que entra e sai, né, do corpo, um pouco isso, assim. E então ele conclui essa parte dizendo que os lugares comuns da linguagem, que seriam essas palavras ou expressões viciosas que, na verdade, não expressam mesmo o que a gente pensa ou sente, que a gente aprendeu a dizer como expressão, seriam como vírus que se infiltram nos órgãos. E aí ele segue na 327 com Artaud e a doença, que aí ele não vai citar diretamente o Artaud, ele vai dizer que as doenças passam de corpo para corpo, como uma mensagem, e tem um pouco continua nesse raciocínio da linguagem, da palavra, né, da informação, e a doença é uma informação que se fixa na memória, mas na memória das células. Então, é preciso um esquecimento tanto a nível intelectual, assim eu entendi, quanto um esquecimento a nível fisiológico também. E a doença seria a retenção, né? O corpo que segura, que não deixa passar essa informação celular, né? Essa informação que atinge as nossas células. Eu procurei um pouquinho assim sobre essa relação do Deleuze com Artaud, e aí eu achei uns trechos assim de artigo que me fizeram entender melhor, né? O Deleuze vai dizer, a partir do Artaud, que toda palavra detida, detida no corpo, se decompõe em pedaços ruidosos, alimentares e excremenciais. As palavras colapsam nos corpos que as produzem e as escutam. Então, essa doença como informação e a própria matéria do corpo como informação, eu entendi nesse sentido. Aliás, isso aqui me fez entender melhor, nessa coisa da palavra que colapsa, que colide com a matéria do corpo, e aí, nesse sentido, a doença é a informação que fica retida, né? E por isso ele vai propor essa ideia do esquecimento como uma forma de cura. Tem 1 minuto, Natália. Está no finalzinho, é o último ponto. Aí eles seguem saúde, linguagem e imaginação, que é o último tópico. É 1 minuto para acabar o vídeo? É. Ah, tá. Não sei se quiser terminar, que é o último tópico. Outro. Não, mas é muito ruim esse negócio desse abandono no final, gente. Não gostei disso, não. Vamos, fecha aí e começa de novo, Rodrigo. Aí a Natália conclui e a gente fecha. Tá bom. Beleza.